Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vou fazer um cantozinho a capela, não precisa tocar, não. E nós vamos entoar esse canto. Onde há amor fraterno amor, onde há amor, Deus aí. Uma vez mais. Onde há amor fraterno amor, onde há amor, Deus aí está. Vocês, onde há amor fraterno amor, onde há amor, Deus aí está. Vamos abrir as vozes, vocês? Cadê? Os cantores. Abre vozes aí, vocês que entendem. Tá ficando bonito, hein? Teclado, pega o tom. Cadê o teclado? Onde... Subindo o tom. Fraterno amor, onde há amor, Deus aí está. Só as vozes agora, vocês. Olhos fechados, canta com o coração, vocês. Amém. Que coisa mais linda. Vocês estão vendo o que a música é capaz de fazer, gente? Uma frase, praticamente. As vozes dos filhos de Deus. E a experiência que vivemos com uma canção pequenina. Isso é ministração. Veio a inspiração no meu coração
Eu disse, é isso, Senhor? Ele disse, é. Onde há amor, fraterno amor, Deus aí está. E quando a gente toma essa letra e essa melodia e a traduz com as nossas vozes, vejam o que acontece. Vejam o que aconteceu nesse momento tão simples que vivemos. Foi lindo ou não foi? Vocês viram que vocês são capazes de fazer? Que harmonia! Que coisa de Deus! Porque o nosso ministério é maravilhoso. Ah, canta mais um pouquinho. Eu ficaria a tarde inteira aqui ouvindo. Vamos de novo? Onde... Pode abrir as vozes. Ai, ai. Você não descansa nessa música? Canta mais uma vez. Onde há amor, onde há amor, Deus aí está. Onde há amor, então coloca amor onde você está. Coloca amor na sua canção, no seu cântico. Coloca amor na sua vida, porque onde há amor, Deus aí está. Deus não precisa de muito para fazer a sua obra acontecer, o milagre acontecer. Mas Deus quis contar com gente como eu e você. Gente simples como nós. Gente que talvez nunca tenha entrado numa sala de aula de música, como eu. Gente que não faz exercícios vocais elaboradíssimos. Gente comum, simples, mas que Deus disse, quero usar de você como instrumento de louvor, como instrumento de louvor da minha glória. Aí Ele chama a gente como nós para cantar. Onde há amor, fraterno amor, onde há amor. E a boa notícia é que enquanto nós estamos cantando, Deus está operando curas maravilhosas no coração de muita gente aqui. Eu posso ver daqui, posso vislumbrar daqui o que Deus está operando neste canto simples e diverso. A diversidade é linda, não é verdade? Quando vocês abriram as vozes aí, que coisa mais linda. É próprio da música, a diversidade. E quando nós realizamos essa diversidade com harmonia, soa o ouvido com uma doçura e toca o nosso coração. Diga comigo, bem-vinda, diversidade. Na unidade. Diversidade na unidade. Tomem comigo a passagem de 1 Coríntios,
12, versículo 4 seguintes. Nós vamos do 4 até o 20. Pode encontrar aí com calma. 1 Coríntios 12, de 4 a 20. Vamos falar da unidade na diversidade. Encontraram? Versículo 4. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dado pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito. A outro a fé, pelo mesmo Espírito. A outro a graça de curar doenças, no mesmo Espírito. A outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outra a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um é o mesmo Espírito que distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz, segundo a sua vontade. Versículo 12. Porque como o corpo é um todo, porque como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós para formar um só corpo. Judeus, gregos, escravos ou livres, todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos membros. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso não sou do corpo, deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs no corpo cada um dos membros como lhe aprouve. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Finalmente, há pois muitos membros, mas um só corpo. A diversidade na unidade. Muitos membros, um só corpo. Cristo Jesus, um só corpo. Igreja de Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Daí nós trazemos esta realidade para o nosso ministério de evangelização através da música. O que é o meu ministério? Um ministério de evangelização, antes de tudo. Que usa da música para evangelizar, isso é, para tornar Jesus conhecido e amado de todas as nações. Para levar as pessoas a viverem a experiência do amor de Deus em suas vidas e assim terem as vidas renovadas, transformadas. Nós cantamos para que o Evangelho seja propagado. Já diz a canção, meu chamado é para te amar e amado te tornar entre os homens.
estamos chamados a esta feliz realidade. E o fazemos na diversidade. Porque eu sou eu, você é você, seu vizinho é quem ele é. Somos pessoas completamente diferentes, com personalidades diferentes, com timbre de voz diferente, com jeito de ser diferente. Mas quando unimos as vozes, como unimos há pouco, nesta pequenina canção, fazemos uma harmonia que agrada os ouvidos e tenho certeza, agrada o coração de Deus. Porque Deus se alegra quando seus filhos se unem no amor. Mas há uma diversidade que deve ser respeitada. Hoje, com o fenômeno da internet, a gente vê, se não centenas, milhares de expressões, inclusive católicas, graças a Deus, de evangelização, sobretudo da música. Uma multidão de músicos compondo e cantando na internet e fazendo vídeos maravilhosos, muito bem produzidos, lindos, lindos, lindos. Parabéns, meninos, parabéns. O que nós não tivemos a oportunidade de fazer, porque na nossa época não tinha nada disso, né? Em 20 anos as coisas mudaram totalmente, né? Agora vocês têm esta possibilidade, pois o façam, e o façam com esmero. Nada de economia. Façam e façam bem, mas façam e façam com unção. Não sejam caricatura de ninguém, mas seja você mesmo com autenticidade. Não se vista de personagem. Não seja um personagem que coloca uma vestimenta ou uma máscara para então se apresentar e depois, voltando para casa, volta para a agrura da vida e mergulha de novo na depressão da vida. Cante a sua verdade. Seja você mesmo, por isso, seja diferente. Porque a diversidade é bem-vinda. Essa diferença que há entre você e o outro, o seu ministério e o outro, é muito bem-vinda. Porque multiplica a possibilidade de atingirmos mais e mais pessoas. Porque tem pessoas que não suportam o evangelho que eu prego. Tem pessoas que não suportam a música que eu canto. Mas vem aqui, Eros. Quando Eros canta, aquela pessoa que já não suporta a minha voz, a minha música, ouve o Eros e a canção do Eros e fica toda encantada, e é abençoada, e é alcançada. Eu vou ficar com ciúme do Eros? Puxa vida, hein? Ela não gosta de mim, mas gosta de você. Eu não, vou dizer uhul! Uhul! E as minhas músicas, então, que as pessoas falam? Você também canta essa música do Padre Fábio? Você canta Chuva de Graça da Eliana Ribeiro? E você canta Nas Asas da Celina? Mas eu falo, glória a Deus, pelo jeito deles ministrarem, porque isso gera cura, conversão, transformação, e eu fico feliz. Uhul. É diversidade. Uhul! É a diversidade atuando. Vocês entenderam isso? Tem pessoas que não vão ouvir a minha canção e vai dizer, nossa, que toque de Deus. Mas ouvindo a sua, quem sabe? E aí então eu me uno a você, a unidade na diversidade. Eu me uno a você e nós formamos este corpo
que abraça todo mundo, para trazer todo mundo para Cristo, porque o que importa mesmo não é se gostam de mim ou não, se gostam da minha música ou não. O que importa é que nós tragamos todos para perto de Cristo, todos para Jesus, ou então levemos levemos eles até a presença de Deus, para que Deus opere o que deve ser operado na vida deles. É isso que importa. Unidade e diversidade. É lindo ver isso. E é lindo quando a gente amadurecendo, porque precisa amadurecer, a gente amadurecendo, a gente começa a compreender, e aí então começa a se alegrar, quando vê o irmão fazendo o seu trabalho de evangelização, na igreja, na internet, seja onde for, e atraindo muitos para Deus, com seu jeito, com a sua maneira de fazer, no seu ritmo, com a sua criatividade. Seja bem-vindo, irmão. Você está em casa. Faça bem o seu trabalho. Eu contava para o Nelsinho que há muitos anos atrás, antes que a televisão Canção Nova existisse, ela já estava no coração do Padre Jonas, quando numa das viagens que eu fiz com ele, ele disse assim para mim: Negão, ele me chamava de Negão, Negão, algumas vezes falava, meu Negão, falava assim: padre, a TV vai acontecer, ele dizia. Eu dizia: sim, padre, eu sei. Porque quando ele falava, quando ele profetizava, sai de baixo, porque eu sei. E sabe como vai ser? Ela vai ser como um pau de sebo. Quem conhece pau de sebo aí? Quem já foi em festinha junina? Que tinha um pau de sebo. É coisa dos antigos, acho que vocês não lembram. Que é uma madeira roliça assim, comprida, uns 5 metros de altura, e que passava banha, gordura, sebo, e aquela madeira comprida ficava muito lisa, muito lisa. Aí colocava uma nota de... Não existe nota de 1000 hoje não, né? Só de 100. Por causa de 100 ninguém vai subir lá não. Eu não subia. Ficar tudo encebado? Então vou colocar umas 10 notinhas de 100 lá em cima. 10 notinhas de 100, já deu 1000, né? Então colocava-se lá em cima, na festa, um prêmio em dinheiro. E aí então todos que estavam ali na festa, participando daquela festa de São João Batista, sobretudo os homens, começavam, dava a ordem de largada, e começava cada um tentando subir. E era uma tentativa só, quem subir, subiu, quem não subir, sai fora, vem outro. Tinha uma fila imensa. Aí o camarada ia subindo, aí escorregava. Quando o sebo ficava menos ali, desgastava, parava tudo. Vamos passar mais um pouco. Aí subia com a escada, passava, e vamos para outra etapa. Aí de novo. Até que vinha um desavisado lá, não sei se ele tinha prego no corpo, o que era. O fato é que ele conseguia subir. E chegava lá em cima e pegava, e todo mundo lá embaixo vibrava. Ganhou, ganhou, ganhou. E ele ia para casa feliz porque tinha pego o prêmio. O Padre Jonas usou esse termo. Ele disse para mim: a televisão Canção Nova vai ser como um pau de sebo. Os músicos, os evangelizadores, que fizerem bem o seu trabalho, que realizarem bem a sua missão lá na sua comunidade, lá no seu grupo, lá onde eles foram inseridos, os que fizerem bem, que forem aprovados pela sua comunidade porque fizeram bem o seu trabalho,
Esse sim. Esses nós vamos mostrar para o mundo como um sinal, como um testemunho do que Deus está operando. Mas os medíocres, não. Mas os medíocres, não. Meu queixo fez assim, tom, caiu. Eu disse, meu Deus. E ele tinha razão. Somos chamados para fazer a excelência do ministério, para que o mundo realmente possa ser impactado, mas não por uma conversinha qualquer vazia, mas por coisas consistentes, próprias da sua fé experimentada, sua fé que é palpável. Seu ministério pode ser muito melhor do que é hoje. Você acredita nisso? Quem acredita? Levante a mão. Ou você já chegou, já está tudo pronto? Quem acredita que o seu ministério pode ser muito melhor? Levante as duas mãos, porque tem que ter convicção. Só? Vamos começar agora. Tem que ter convicção. E por que você não faz o seu ministério melhor a partir de agora? Paga o preço. Vai. E anuncia-me, voltando para casa. Mas anuncia-me com intrepidez, anuncia-me com convicção, com coragem. Chama para si a responsabilidade. A coisa está marromeno lá no ministério. Vamos reunir todos juntos aqui, vamos conversar, o que está acontecendo com o nosso ministério. Nós podemos fazer muito mais. Por que estamos fazendo tão pouco? Onde está a unção que nos foi roubada? Precisamos reencontrá-la. Precisamos dar passos concretos para, de novo, fazer do nosso ministério um verdadeiro ministério de louvor e de adoração. Sendo nós mesmos, com a nossa autenticidade, que faz a gente diferente dos outros, porém unidos no mesmo corpo. Seja bem-vindo à Igreja de Cristo, que assim é. Aliás, a Santíssima Trindade é um só Deus. Existe uma realidade muito linda na Igreja Católica Apostólica Romana, que são as duas colunas da Igreja de Roma. Vocês sabem de quem eu estou falando? São Pedro, pode falar mais alto? São Pedro e São Paulo, duas colunas que sustentam a igreja. Você vai lá na Basílica de Roma, na Catedral, Basílica ou Catedral? De Roma. Hein? Basílica. E lá em entrada está lá a estátua de São Pedro, a imagem de São Pedro e São Paulo imensas. Além dos outros apóstolos espalhados ali por aquele pátio. Coisa mais linda. E quem eram esses dois apóstolos? São Pedro era destinado a pregar aos convertidos, aos judeus. E São Paulo? São Paulo era o apóstolo dos gentios. Isso é, dos que estavam fora da igreja. Mas os dois estavam juntos. Então a igreja abraçava, por São Pedro, os fiéis, e por São Paulo, aqueles que eram chamados a serem fiéis, mas ainda não conseguiam. E estavam fora dos muros da igreja.
Até tem uma curiosidade, né, Nelson? Que lá em Roma, a Catedral de São Paulo é a única catedral de Roma que está fora dos muros. São Paulo extramuros, porque ele era o apóstolo dos gentios, diríamos dos pagãos, entre aspas. Sua pregação, seu trabalho era destinado àqueles que estavam fora da igreja. Não que quando ele pregasse, os que estavam dentro da igreja não eram tocados, pelo contrário, eram tocados também. Mas ele não exercia o seu ministério com tanta intensidade dentro da igreja, mas ele ia de país em país, de nação em nação, para anunciar àqueles que não conheciam Jesus, porque naquela época não tinha televisão, não tinha como chegar a notícia, se não fosse pessoalmente, e ele se associava a outros discípulos, Marcos e outros, Barnabé e entre outros, e ele saía em missão, indo num canto e no outro, proclamando Jesus, que antes ele tinha perseguido nos apóstolos, e que agora convertido se torna o maior anunciador do Evangelho. Foi aquele que mais pregou o Evangelho no mundo, São Paulo. Mas eram dois ministérios diferentes. São Pedro para dentro da igreja, São Paulo para fora da igreja. A diversidade desta bendita igreja, que fez da Igreja Católica a maior igreja do mundo. Porque católica é para todos. Verdadeiramente a igreja universal é a igreja católica. Essa sim é universal, porque é uma igreja aberta para católico, significa para todos, aberta. E se abriu em São Pedro e São Paulo. E essa diversidade acontece de um modo admirável, admirável, admirável. Lá em Atos capítulo 9, versículos de 10 a 19, vamos ver o que diz a passagem, falando sobre... Aliás, vamos tomar uma outra passagem. Gálatas, capítulo 2, versículos 7 a 10. Carta aos São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículos de 7 a 10. 2, 7 a 10. Acharam? Gálatas 2, 7 a 10. Ao contrário, viram que a evangelização dos incircuncisos me era confiada, dizia São Paulo, como a dos circuncisos era confiado a Pedro. Porque aquele cuja ação fez de Pedro o apóstolo dos circuncisos, isso é, dos convertidos, fez também de mim o apóstolo dos pagãos. Fez também de mim o apóstolo dos pagãos. Tiago, Cefas e João, que são considerados as colunas, reconhecendo a graça que me foi dada, São Paulo falando, né? Deram as mãos a mim e a Barnabé, em sinal de pleno acordo. Nós iríamos aos pagãos, e eles aos convertidos. Recomendaram-nos apenas que nos lembrássemos dos pobres, que era precisamente a minha intenção, diz a palavra. Unidade e diversidade. A música católica nesse tempo está vivendo esta realidade. São muitas as vertentes por todos os cantos. E não cabe a nós ficarmos julgando ou condenando este ou aquele pelo modo em que ele faz. Mas uma coisa eu quero exortar
a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuidado para não cair na cilada do inimigo, que por encantar você pelos métodos mundanos da música profana, da música secular, cuidado, vou repetir, pela cilada que tem sido armada contra nós e contra o Ministério de Música, contra a música católica no Brasil e no mundo. Cuidado com os métodos usados pelo mundo para divulgar, para propagar o seu produto, porque música para o mundo é produto comercial. Para divulgar o seu produto comercial, eles embrulham o vil com papéis de ouro, com papéis brilhantes. Embrulham o vazio, fazem pacotes maravilhosos da sua música que traz morte e apresentam como sendo uma coisa boa. E esses métodos podem nos confundir e nós, tomados de admiração pela beleza aparente, a beleza momentânea e passageira deste mundo, das coisas deste mundo, dos métodos deste mundo, nós encantados que ficamos, vamos lá e absorvemos esta realidade infeliz e a introduzimos no sagrado, esvaziando, tornando sem fecundidade aquilo que é de Deus. Impedindo assim que o Espírito Santo de Deus opere em nós com coisas novas. Impedindo assim que o Espírito de Deus nos inspire modos diferentes e novos de realizar, porque nós copiamos os outros e dizemos, já não precisamos de ti, Espírito Santo, porque eu já sei como fazer e eu faço muito bem. Eu vi o know-how do mundo e eu sei que funciona. Esse estilo, esse jeito de fazer, esse jeito de embrulhar. E aí então embrulhar o quê? O produto, porque sendo assim, a nossa música cristã de Deus, que nos foi dada por um dom do Espírito Santo, é feita produto para também ser embalada no engano deste mundo. Gente, é muito sério que eu estou falando. Me perdoem se de alguma forma eu contrario alguém. Não é sobre mim, é sobre ele. É como diz Jeremias, né? Jeremias vinha reclamando a Deus, Senhor, o Senhor fica mandando eu falar essas coisas, aí eu falo, o povo quer me matar. Mas ele falava assim mesmo. Eu tenho medo, Senhor, ele dizia. E Deus falava, então vai falar por mim, assim mesmo. Mas Senhor, assim, bacana, mas então vai. E ele obedecia. É muito sério o que eu estou falando, irmãos. Nós não podemos ceder deste modo. Nós não podemos ceder, é claro que vem tecnologia, vem coisas bonitas por aí, mas nós temos que pegá-la, dominá-la sobre os nossos pés e usarmos o que é viável, o que é bom, o que é agradável a Deus. Nós precisamos perguntar, Senhor, é por aí mesmo? Ou o Senhor tem um sopro novo? Se tem, sopra sobre mim, sopra sobre o meu ministério, sopra sobre o meu chamado outra vez, um sopro novo do Espírito, para que na criatividade do Espírito, e o Espírito é criativo, o Espírito Santo é maravilhoso, ele é muito criativo. Ele é a criatividade. Ele fez do nada tudo. Ele estava lá sobre o caos do começo do mundo.
Diz a palavra, e o Espírito pairava sobre o caos. E aí Deus disse, faça-se. E o Espírito Santo começou a agir. E Ele criou todas as coisas. O Espírito Santo, que cria todas as coisas, é o criativo. É a criatividade em pessoa. E nós vamos ficar fazendo caricaturas? É mesmo? Nós vamos ficar fazendo rascunho, olhando na foto dos outros, sobretudo, olhando para a foto deste mundo. Ora, a palavra de Deus já diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela ação do Espírito Santo. Não, diga comigo, eu não me conformo. Não me conformo com isso. Eu não posso me conformar. Só que você vai pagar um preço. E o preço pode ser que você não tenha tantos likes. É likes que chama o negócio? Likes. O preço é que aumentou o tempo. Bacana. O preço é que... like. O preço é que você pode não ter muitos seguidores, hein? Mas se é para isso que você veio ao mundo, volta para casa, veste o pijama, vai dormir. Se é para isso que você veio participar desse ministério chamado Ministério de Música para o louvor da glória de Deus, para o serviço da igreja, volta para casa, veste o seu pijama, vai dormir. Desperta, povo meu. Desperta. Pois quero restaurar-te. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado, que sou teu Deus, um Deus apaixonado. Lá na década de 90, no início, na década de 90, 93, 94, quando lançamos o LP, Eis que faço novas todas as coisas, eu fui convidado para ser o primeiro secretário da música católica, da Renovação Carismática Católica no Brasil. Não havia nada, não sabia como fazer, não tinha nenhum precedente. Só víamos que a música estava pipocando por tudo quanto é lado, e os jovens estavam querendo cantar, e nós que éramos irmãos mais velhos, fomos chamados a conduzir esse processo, e eu fui com o Grupo Mensagem 2000, e nós ficamos à frente deste trabalho pela Renovação Carismática, e eu comecei então a viajar como nunca eu viajei na minha vida. Coitada da minha esposa, ficava lá com a criançada, sozinha, praticamente todo final de semana, porque eu ia para Manaus, depois eu saía de Manaus e ia para o Rio Grande do Sul, depois eu ia lá para o Iapoque, depois para o Chuí, não sei onde. E todos os estados do Brasil e mais o Distrito Federal, muitas e muitas vezes, provocando os músicos, chamando-os para a conversão e para a entrega ao seu ministério. E graças a Deus, frutificou muito o Brasil afora. Foi um preço alto a ser pago, é verdade. Mas eu tive a oportunidade de ver essa diversidade linda que é o nosso país chamado Brasil. No sul era de um jeito, no norte era de outro, no centro-oeste era de outro, no sudeste era de outro jeito. Eram expressões completamente distintas. E aí dificultava ainda mais o trabalho da gente, que dizia, mas como é que eu faço? Tinha que se adaptar à realidade de cada lugar, de cada estado. Mas foi linda a aventura. Linda aventura, Rio Negro adentro, Rio Amazonas adentro, com aquelas canoa com motor, esqueci o nome que chama. Rabeta? Hein? Rabeta? Rabeta. Nome feio, hein? É isso mesmo? Bom, eu sei que o negócio era rápido. E ia aqui era uma beleza. E a gente ia num lugar e no outro, e estava com os indígenas também. Coisa maravilhosa.
para dizer: ela gosta de judiar de mim. Esta realidade que nós vemos hoje toda polida, nem sempre foi assim. Tinha lugar que era só o pandeirinho marcando o ritmo da música. Derrama, Senhor, derrama sobre nós teu amor. Jesus Cristo não vai passar. Jesus Cristo não vai passar. Cadê o pandeiro? Jesus. Por quê? Porque está dentro do meu coração. E não passava mesmo. Jesus chegava e ficava, e agia, e curava, e libertava, e transformava. Mas as coisas mudaram. Estão muito mais fáceis. Não permitamos que o nosso ministério seja esvaziado por ideias que não são a inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito Santo está ansioso nesta tarde, querendo nos dar presentes lindos, querendo nos dar músicas novas, músicas ungidas, músicas abençoadas, porque Ele já nos abençoou, Ele quer fazer de nós abençoadores, mas nós estamos com os olhos encantados com a imagem do mundo. E o Espírito Santo está passando. E cuidado, porque o trem vem, se você não entra, ele vai embora, e você fica na estação. Dá um tom de desperta, povo meu, para mim. Desperta, povo meu. Cadê o boy? Para o louvor e adoração, desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, para o louvor, canta comigo, e adoração, desperta, povo meu, para bendizer aquele que é santo. Desperta, povo meu, pois quero restaurar-te. Desperta, desperta, meu Israel. Você é o Israel de Deus, meu amado. Precisas confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado. Precisas confiar em mim. Precisas confiar em mim. Confia nele. Nele. Confia nele. Não em você mesmo. Não nas suas capacidades. Confie no Espírito Santo de Deus, que faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas Ele faz novas. Precisas confiar em mim. Confiar em mim. Não perdes nada em acreditar que sigo ao teu lado. Sou teu Deus, um Deus apaixonado, um Deus
apaixonados, oh meu Deus, um Deus apaixonado, um Deus apaixonado, um Deus apaixonado. Vem cá, boy, vem cá, vem, um Deus apaixonado, um Deus, vai! Dá volume nisso aí, rapaz! Um Deus apaixonado. Sim, Senhor, nós cremos em Ti, nós esperamos em Ti. Tu és a nossa esperança, Tu és a nossa música, Tu és a nossa vida. Não há outro fora de Ti. Aleluia! Um Deus apaixonado. Um Deus apaixonado.